Na nossa aula de hoje, iremos discutir um tema recorrente na academia e que ainda gera muitas discussões entre pesquisadores e professores. Com o surgimento da internet e a facilidade de acesso a trabalhos de outros autores associados às ferramentas computacionais, o plágio tornou-se um dos principais problemas enfrentados em trabalhos acadêmicos. Ao tratar o tema, com frequência ele é associado ao desconhecimento sobre o que é plágio. Entende-se que muitas vezes a prática não é feita de forma intencional. Em muitos dos casos, ela é praticada por completo desconhecimento por parte do acadêmico e até mesmo de pesquisadores do que caracteriza o plágio. Quando estamos escrevendo um texto ou relatório, é comum a utilização de diversos autores para embasar as ideias e fornecer subsídios para as discussões e interpretações obtidas durante a pesquisa. Nesse ponto, há uma linha tênue entre a consulta de trabalho para a redação do texto e o uso indevido de ideias e trechos de outros trabalhos. A leitura de trabalhos correlatos na pesquisa é uma exigência para a construção do conhecimento científico e técnico. Por outro lado, o uso indevido desses e a sua reprodução equivocada caracteriza-se como plágio. Ainda nos bancos da academia, cabe aos docentes discutirem de forma aberta o tema e esclarecer aos seus alunos e orientados aspectos sobre esse assunto. Mas afinal, o que é o plágio? O plágio é o ato intencional ou não de copiar parcialmente ou totalmente a obra de outra pessoa ou entidade. Em seu manual de ética, a Oxford caracteriza o plágio como a atitude de apresentar o trabalho ou as ideias de outra pessoa como se fossem suas, com ou sem o consentimento dela, incorporando-as ao seu trabalho sem o reconhecimento total. Todo material publicado e não publicado, seja em manuscrito, impresso ou eletrônico, está coberto por essa definição. O plágio é uma atitude antiética, pois confronta ou afronta os pilares da vida acadêmica, que estão fortemente respaldados na honestidade, confiança e integridade. Ao ler um artigo ou trabalho de conclusão de curso que teve seus conteúdos avaliados por revisores ou banca avaliadora, acredita-se fielmente na integridade, originalidade e veracidade dos resultados e discussões que o documento apresenta. Ao utilizar de subterfúgios, o autor não somente coloca seu nome e honra em jogo, mas também toda a estrutura acadêmica que o subsidiou. Ao transcrever o texto de outra pessoa em nossos trabalhos acadêmicos, sem o uso adequado das normativas técnicas referente aos tipos de citação que foram abordados em nossas unidades anteriores, e sem dar o devido crédito ao autor original, estamos praticando plágio. Infelizmente, existem muitos casos de plágios em trabalhos acadêmicos, como em trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, em artigos técnicos e científicos. O plágio se caracteriza quando um autor utiliza trechos de outros documentos ou páginas de internet sem dar os créditos ao autor original ou não citar as referências de onde o trecho foi retirado. A questão é que existem diversas formas de plagiar. Essas vão desde o uso integral de outros trabalhos até o fato de pegar trechos do trabalho e, ao escrever o seu documento, parafrasear o texto original para não caracterizar cópia. De acordo com o manual Entenda o que é plágio, existem 3 tipos de plágio: o chamado plágio integral, plágio parcial e plágio conceitual. Acrescenta-se ainda a essa classificação os plágios por utilização de fontes inexistentes, cópias de dados de outros autores e fontes e, por fim, o autoplágio. O plágio integral é aquele tipo de cópia onde o texto original é integralmente copiado, com as mesmas palavras, sem a citação da fonte original. Lembre-se que para trechos onde é necessário usar o texto de outro trabalho na íntegra, deve-se usar a citação direta, conforme discutido na aula sobre regras de citação. Ainda que haja essa possibilidade metodológica, sugere-se que estas sejam feitas com parcimônia e somente como complemento para desenvolvimento de uma ideia. Isso nunca deve ser utilizado como subterfúgio para ampliar o tamanho do trabalho. O plágio parcial é aquele onde o autor do texto faz uma mescla de trechos de vários autores e trabalhos, copiando parágrafos aleatórios e combinando eles novamente sem mencionar as obras originais.
Já o plágio conceitual, popularmente conhecido como paráfrase, é aquele onde o autor do trabalho utiliza ideias de outros autores, escrevendo os trechos de outra forma, com outras palavras, sem dar o crédito à fonte original. Esse tem sido um dos maiores problemas atualmente e também uma das formas de plágio mais difíceis de detectar. Aqui cabe um esclarecimento a todos. Copiar, ainda que ideias de outros autores, e assumir como suas, é plágio. Para aqueles que estão iniciando suas atividades como pesquisadores e na escrita técnico-científica, vou dar um conselho que costumo oferecer para os meus orientados. O aperfeiçoamento da capacidade de escrita obrigatoriamente passa pela cultura de leitura. O ideal é que na rotina de todos conste tempo para a leitura, seja de texto técnico ou de outras naturezas. Essa prática ajuda a aumentar o vocabulário e a capacidade de formulação de frases com sequências lógicas e coerentes. Pode parecer brincadeira, mas também há trabalhos onde os autores citam dados inexistentes para reforçar suas argumentações. Isso pode ser desde argumentos genéricos, muito ligados a senso comum, até a apresentação de estatísticas elaboradas, que foram inventadas ou manipuladas para reforçar uma tese. Na dúvida, sempre cite a fonte dos dados e tome cuidado para não cair nessa armadilha. Se utilizarem dados de terceiro, sempre deve ser dado crédito para a fonte original. Por fim, a minha última recomendação para esses tipos de plágio é cuidado com autoplágio. Utilizar textos ou dados do próprio autor, mas que já foram publicados, é também considerado plágio. Por exemplo, ao escrever o trabalho de conclusão de curso na especialização, o autor copia trechos já escritos no seu trabalho de final de curso da graduação. Isso não é permitido. Esse tipo de plágio ocorre quando o autor então copia trechos de referencial teórico e, ainda mais grave, quando reutiliza dados de pesquisa já publicada anteriormente. Dessa afirmação, surge o questionamento quanto à publicação de artigos dos resultados dos trabalhos de conclusão de curso ou relatórios de pesquisa. Nesse caso, o artigo possui um formato diferenciado, no qual os muitos dados de uma pesquisa maior são selecionados e uma abordagem inédita é dada na interpretação e escrita do artigo. O artigo tem a função de divulgação dos resultados da pesquisa, e assim, mesmo que o conjunto completo de resultados tenha sido apresentado no trabalho final, é aconselhável a publicação de artigos em revistas e periódicos. Apesar disso, o mesmo artigo não deve ser publicado em mais de uma revista, e sempre citar que os dados são resultados de um trabalho de conclusão de curso original. Além de ferir questões éticas que deveriam permear o meio acadêmico, questões relativas ao plágio têm implicações legais nas esferas administrativa, civil e criminal. Nessa aula, não aprofundaremos essa abordagem, uma vez que esse tema está muito mais ligado às práticas jurídicas. A título de conhecimentos gerais, irei citar as principais legislações que tratam do tema. A Constituição Federal, artigo 5º, incisos 27, diz que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E acrescenta no artigo 28 que são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. No B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Quanto ao tema, tem-se ainda a Lei 9.610, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre os direitos autorais e dá outras providências. Por fim, na esfera penal, o artigo 184 do Código Penal trata sobre violar direitos de autor e os que lhes são conexos. No âmbito das instituições de ensino, cada universidade pode ter regras específicas que resultam em advertências, sanções e até anulação de titulação. Em qualquer um dos casos, sempre vai ser respeitada a legislação interna e um processo disciplinar específico. Importante ressaltar que o desconhecimento da lei não serve de desculpa para a violação de direito de propriedade intelectual, pois a lei é pública e explícita. Além das questões legais, há no plágio um ingrediente ético. Todo o processo de plágio é extremamente antiético.
Dentro das atividades acadêmicas de professores, uma das atividades desenvolvidas com maior intensidade é a avaliação de trabalhos de outros autores em trabalhos de conclusão de curso, projetos de pesquisas e artigos. Com o tempo, orientadores e avaliadores adquirem a experiência e, ao ler um trabalho, conseguem identificar detalhes que levam à suspeita de que não foi o acadêmico quem escreveu o texto. Isso vai desde mudanças na linguagem formal utilizada, até mesmo o uso de termos rebuscados que não estão normalmente no vocabulário do acadêmico. Esse geralmente é o primeiro momento onde o plágio é detectado. Da mesma forma que a internet e as ferramentas computacionais facilitaram a prática do plágio, elas também nos auxiliam a identificar os trabalhos plagiados. Para o orientador ou avaliador de um trabalho, muitas vezes basta uma simples pesquisa em sites de busca para identificar o trabalho de onde foram retirados os trechos copiados. Acreditem, muitas vezes com uma única frase transcrita nesses sites, localiza-se o trabalho de origem e então descobre-se que não foi só a frase que foi copiada, mas sim trechos inteiros e até mesmo uma revisão bibliográfica completa. Infelizmente, já vi casos onde até mesmo a metodologia do trabalho era uma transcrição literal de outros. Além dos sites de busca, existem atualmente uma infinidade de softwares que permitem varrer os trabalhos acadêmicos. Esses podem ser usados pelos orientadores, mas também pelo próprio autor para fazer uma varredura em seu texto e não incorrer nesse erro. No material complementar dessa unidade, lá no AVA, vou deixar uma lista de alguns softwares mais conhecidos e utilizados para essa finalidade. A maioria deles é gratuito. Faça um bom uso dessa ferramenta, não para burlar o sistema, mas para uma avaliação crítica do texto que estão escrevendo. A autocrítica sempre é o melhor dos juízes. Algumas considerações finais. Nesta aula do nosso curso de metodologia de pesquisa, tratamos do plágio acadêmico. O plágio tem sido motivo de reprovação de muitos alunos e gerado recusa de publicações em revistas conceituadas. Ao longo da vida de um acadêmico, espera que ele adquira maturidade e capacidade de articular ideias. Dentro desse contexto, articular suas ideias compatibilizando com as ideias de outros autores é fundamental. Também espera-se que o acadêmico tenha condição de deixar claro no texto quais são as ideias dos autores consultados e usar corretamente as regras de citação dessas referências. Essa capacidade e a maturidade do acadêmico também são critério de avaliação da evolução acadêmica e científica dos alunos. Então, espero que façam um bom uso dessas discussões e que essa temática ajude na formação acadêmica de todos. Lembre-se que a honestidade é uma das maiores dádivas de qualquer indivíduo e será uma carta de recomendação para qualquer espaço acadêmico. Um abraço a todos e até a próxima!